Então, gente, continuando aqui, falando sobre o mercado financeiro, vamos ver agora os segmentos do mercado financeiro. A gente tem que o mercado financeiro ele tem a função de realocar a poupança na economia, ele é muito importante e ele é dividido em basicamente 4 segmentos, né? As operações financeiras realizadas na economia são realizadas no mercado financeiro e nesse se considera que as operações são segmentadas em 4 tipos, né? Que são as operações no mercado de crédito. Quais são as operações financeiras que ocorrem no mercado de crédito? São operações financeiras de relativamente baixo valor e prazo curto e médio, né? Basicamente crédito ao consumidor e capital de giro para as empresas, né? No caso do crédito ao consumidor, seria todas as operações aí de financiamento para compra de TV, geladeira, ar-condicionado, ou então também viagens e cartão de crédito, né? Outras compras que as pessoas realizam e com financiamento, mas financiamento de prazo curto, para ser pago um pouco rapidamente, né? Então, operações nesse sentido se considera que são operações no mercado de crédito. Um segundo segmento do mercado financeiro ou do setor financeiro seria o mercado de câmbio, que aí já falamos sobre ele, né? É a cara do mercado financeiro, né? Onde a gente negocia dinheiro diretamente, né? Qualquer transação de troca entre a moeda de um país e a moeda de outro país é uma operação de câmbio que se realiza no mercado de câmbio. Então, câmbio, a maior parte das pessoas pensa em dólar americano, né? E certamente dólar é a maior parte das operações de câmbio na economia, principalmente no Brasil, mas no mundo também. Mas qualquer outra operação de câmbio envolvendo euro, libra esterlina ou peso argentino ou outra moeda qualquer é uma operação de câmbio que se realiza no mercado de câmbio, tá certo? E nós temos instituições em cada segmento desse aí, né? Então, por exemplo, mercado de câmbio, nós temos casas de câmbio. Vamos falar no próximo slide, né? O mercado financeiro tem várias diferentes instituições financeiras. Empresa de cartão de crédito opera no mercado de crédito. Casa de câmbio opera no mercado de câmbio, né? Mas vamos falar das instituições depois. Aqui só falar da segmentação. Um terceiro segmento do setor financeiro seria o mercado de capitais. O que seria o mercado de capitais? É o mercado onde são realizados operações financeiras de montante mais elevado, embora não haja definição, né, o que é um montante baixo, o que é um montante elevado, mas supõe-se aí, né, você comprar uma geladeira é uma coisa, comprar a Petrobras, comprar uma plataforma de petróleo é outra, né? E prazo longo e indefinido, né? No mercado financeiro existe até ativos financeiros que são eternos, né? Títulos de dívida cuja dívida não será paga nunca. Existe esse tipo de título no mercado financeiro, né? No mercado de capitais especialmente. E então no mercado de capitais são realizadas as transações com valores elevados e prazo indefinido. Longo e indefinido, né? E um ótimo exemplo aí do mercado de capitais, não obrigatoriamente ele, mas é a famosa bolsa de valores, né? Você tem bolsa de valores, ações e bolsa de mercadorias e bolsa de futuros, né? No Brasil nós temos a B3, que ela reúne aí essas 3 funções. Nos Estados Unidos existem mais bolsas e bolsas especializadas em diferentes ativos, né? Tem bolsa só de futuro, bolsa só de ações, bolsa só de mercadoria, bolsa só de opções, derivativos, né? E assim por diante. A questão do prazo, agora que eu falei do bolsa de derivativo, nós temos operações no mercado financeiro que também são de prazo curto, mas referentes a ativos de longa maturação, prazo longo, né? Então, derivativos de ações não têm vencimento. Quando você compra uma ação no mercado de capitais,
a rigor você vai se manter dono dessa ação para todo sempre, né? Até o dia que você vender ou que você morrer, ou que, sei lá, a justiça confiscar as suas ações. Mas ações são ativos de longuíssima maturação, longuíssimo vencimento, prazo indefinido. E ativos referentes a ações, como por exemplo opções que eu citei, ativos derivativos, também são negociados no mercado de capitais. Então a questão do prazo é de menor importância, né? Ou pelo menos você tem que entender o que está sendo negociado, né? Uma opção é um derivativo de ação, uma ação negociada a futuro. A ação tem prazo indefinido, que está sendo negociada a ação, só que ela está sendo negociada no mercado futuro. Esse teria um prazo de vencimento, mas quando vencer, o vencimento consiste em entregar ações, por exemplo, cujo prazo é indefinido. Então são operações no mercado de capitais, né? E por último, um quarto segmento do mercado financeiro ou do setor financeiro seria o mercado monetário. Esse mercado é mais incomum, não faz parte do dia a dia das pessoas normais, né? Pessoas buscam acesso no mercado de crédito, fazem operações de câmbio e investem na bolsa. Mas dificilmente ou quase impossivelmente uma pessoa normal faça um negócio no mercado monetário. Isso não quer dizer que ele é de menor importância, ele é muito importante. Ele é altamente relacionado aos outros três segmentos e, de certa forma, ele é que determina as condições dos outros segmentos aí do mercado financeiro, né? No mercado monetário, nós temos operações de prazo curtíssimo. Quase que você está trocando dinheiro por dinheiro efetivamente, né? Operações de crédito do tipo, operações de financiamento do tipo, você empresta um dinheiro em determinado momento e recebe pagamento de volta minutos depois. Estranho, né? Nenhuma pessoa faz uma operação de crédito dessa forma. E de fato, o mercado monetário não é um mercado de investidores normais, pessoas físicas, até mesmo pessoas jurídicas, né? Só algumas pessoas jurídicas é que entram nesse mercado monetário, que são as grandes instituições financeiras, bancos, fundos de investimento, seguradoras, eles é que realizam transações no mercado monetário. E então nós temos que o mercado monetário, uma forma fácil da gente entender o mercado monetário é a gente considerar que os bancos eles têm que manter reservas juntos ao Banco Central. Vamos falar do Banco Central, né? Mas daqui a pouco, mas já antecipando, todo mundo já ouviu falar em Banco Central, né? Os bancos têm que manter reservas junto ao Banco Central. E ao longo de um dia, os clientes dos bancos vão realizando transferências de um banco ao outro. Então, por exemplo, o Banco Itaú, vários clientes realizam transferência do Banco Itaú para algum outro banco, Bradesco, Banco do Brasil, e com isso o Itaú vai realizando transferências para esses outros bancos. Mas de onde que o Itaú vai tirar o dinheiro para realizar essa transferência? Ele vai tirar das reservas que ele tem guardado, fundamentalmente junto ao Banco Central. Só que o Banco Central exige que os bancos mantenham um nível mínimo de reserva, e pode ser que os clientes do banco, Itaú no caso, realizem muitas transferências, reduzindo muitas reservas do Banco Itaú. Nesse caso, como o Banco Itaú tem que manter um volume mínimo de reserva junto ao Banco Central, ele rapidamente pega dinheiro emprestado com algum outro banco, Bradesco, por exemplo. Mas é uma questão de minutos. Poucos minutos depois, o Itaú pode receber transferências de outros bancos e, nesse caso, ele já paga a dívida dele. Então, por exemplo, num determinado dia, quarta-feira, às 11h17 da manhã, sejam realizadas muitas transferências do Itaú para outros bancos e o Itaú fique com reservas abaixo do mínimo aceitável pelo Banco Central. Ele vai ter que pegar um empréstimo junto ao Bradesco, que por sua vez já tem reservas junto ao Banco Central. O Bradesco só avisa o Banco Central: olha, essas reservas aí são do Banco Itaú, mas isso às 11h17, digamos. Pode ser que às 11h23 o Itaú já receba depósitos e a condição de reserva dele já se regularize, ele paga o Banco Bradesco, né?
ele devolve o dinheiro emprestado ao Bradesco e com juros, só que a taxa de juros, logicamente, seria ínfima, né? Seria questão de milésimos de %, questão de uma dívida de minutos. Além do que o banco é mais garantido, menos arriscado, eles já fazem transações normalmente entre si, então as operações já são de baixo risco, por consequência de baixos juros. Juros se a gente pensar em termos anuais, mas se você pensar em termos de minutos, os juros ficam menores ainda. De qualquer forma, existe esse mercado, que é o famoso mercado interbancário, que é banco emprestando dinheiro para banco de forma em prazos mínimos, literalmente de minutos, tá certo? E esse é um mercado muito importante, não tem a ver com as pessoas, diretamente com as pessoas aí andando pelas ruas, mas tem a ver com os bancos, que é onde está depositado o dinheiro das pessoas que andam pelas ruas, né? E esse mercado ele influencia as condições dos outros mercados. Quando a gente ouve falar que o governo quer alterar, quer fazer uma política monetária tal, aumentar ou reduzir juros, nenhuma pessoa ou empresa normal pega dinheiro emprestado junto ao Banco Central. Quando o governo faz uma política monetária, ele interfere justamente nesse chamado mercado monetário. Ele faz transações financeiras com os bancos, interferindo nesse mercado monetário, na expectativa de que a mudança nas condições desse mercado monetário afete as condições dos outros segmentos do setor financeiro. Tá certo? Mas então esses aí são os segmentos do mercado financeiro ou do setor financeiro. E no setor financeiro a gente tem diferentes instituições, tá? São diversas, vou apresentar aqui só algumas, mas tem várias, isso sem falar outras que possam surgir, né? Mas no mercado financeiro nós temos, já falei, todo mundo sabe, os mais famosos, os chamados bancos, né? Tipo Itaú e Banco do Brasil, no caso, né? São bancos que recebem depósitos da população, de uma parte da população, dos agentes superavitários, e utilizam esses recursos para financiar os agentes deficitários. E normalmente quando se fala em banco, se pensa em banco comercial, como esses aí que eu estou mostrando: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, né, Santander. Caixa Econômica não é verdadeiramente, rigorosamente falando, um banco, ela é uma caixa econômica, uma outra instituição financeira, tá? Tem diferenças mínimas, na prática vale como banco, sim, mas tem diferenças no funcionamento dessa instituição Caixa Econômica. No Brasil a mais famosa é a Caixa Econômica Federal, mas pode ser abertos outras caixas econômicas também, que não é exatamente um banco. Mas quando a gente fala em banco, a gente pensa em Itaú e Banco do Brasil, Bradesco. Mas existem outros bancos que não são efetivamente bancos. Eles não recebem depósitos das pessoas nas ruas. Essas instituições chamadas bancos, que rigorosamente falando não são bancos, é tipo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ou Banco de Desenvolvimento, ou Banco de Investimento, também existe, né, na economia. Aqui no Brasil nós temos o famoso BTG Pactual, entre outros, né? Opportunity, antigamente tinha o Banco Garantia. Os dois aqui da direita, eles não são verdadeiramente bancos, embora eles se chamem bancos. Banco é aquela instituição que capta depósitos à vista na população. Ele tem uma agência na rua, você entra na agência, abre uma conta e deposita seu dinheiro. Isso é um banco. Isso é o Itaú, isso é o Banco do Brasil. Você não tem como entrar numa agência do BNDES. O BNDES não tem agências por aí. Não porque ele é um banco pequeno, ele é um chamado banco, uma instituição grande, gigantesca. Só que ele não capta recursos junto à população diretamente, junto ao público. Depósitos à vista. Ninguém tem conta corrente no BNDES. E a mesma coisa no BTG Pactual, tá? Isso é uma observação. Qual a diferença entre um banco de desenvolvimento e um banco de investimento? Primeiro, por que se chama banco? Porque a lei obriga a se chamar banco. Não sei porquê, mas obriga, né? Então essas instituições que captam depósitos a prazo, realizam aplicações a prazo longo, médio e longo, elas são chamadas de banco. No caso do banco de desenvolvimento,
ele pode realizar operações financeiras com fins lucrativos ou não. Então o BNDES pode financiar uma empresa, abrir uma fábrica, mas também pode financiar o governo do estado do Rio de Janeiro a despoluir a Baía de Guanabara, por exemplo. Já um banco de investimento não, ele é proibido por lei de fazer operações sem fins lucrativos, ele só pode financiar atividades com fins lucrativos. Aí é o que é previsto em lei, né? Também não sei porque que é assim, mas é regras aí do Banco Central, CVM e legislação brasileira. Essa é um tipo de instituição. Bancos são os mais famosos, são os da esquerda. Outro tipo de instituição, que aí eu não tenho exemplo para dar, mas são muito importantes, seriam os fundos de investimento. Na realidade, tem diversos diferentes fundos de investimento na economia, só que nada famoso de tal forma que eu pegue uma imagem, ponha aqui e use como exemplo de fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles são empresas que são criadas pelos próprios bancos, aí, seja Banco Itaú, Bradesco, BNDES ou BTG, o Pactual. O Itaú é uma empresa, ele abre outras empresas que são os fundos de investimento e ele gere esses fundos de investimento. Mas, ou seja, você pode ter fundo de investimento sem ter banco e pode ter banco sem ter fundo de investimento. Mas normalmente todos os bancos já têm fundo de investimento, é a atividade deles, né? Mas então, é um tipo de empresa, um tipo de instituição no setor financeiro. Outras instituições do setor financeiro seriam seguradoras, e aí sim tem exemplo para dar, né? Sul América, Porto Seguro, entre outras seguradoras, né? Seguradora de carro, seguradora de veículo, seguradora de vida, plano de saúde e coisas do tipo. E tem diversas seguradoras por aí. E as seguradoras são instituições financeiras, né? Elas, como eu havia falado, elas funcionam como condomínios, né? Então são várias pessoas pagando as seguradoras para só algumas pessoas receberem o chamado prêmio, né? Se você ficar doente, você usa o seu plano de saúde. Se seu carro bater, você recebe o seguro. Mas você recebe porque seu carro bateu, isso não é nada bom. Só que um monte de gente pagou para ter o seguro. E o ideal é ninguém receber o seguro, né? E a seguradora fica nesse intermédio, né? Entre as pessoas que pagam para ficarem asseguradas e as pessoas que recebem o seguro efetivamente, tá? Recebe o valor lá do sinistro, né? 3 instituições. Uma quarta instituição seria as corretoras de valores, que captam, não efetivamente captam recursos. Elas têm clientes que depositam dinheiro nas corretoras, só que o dinheiro que se deposita na corretora, regra geral, rigorosamente falando, é apenas uma conta corrente. O dinheiro não acontece nada. Você que tem que decidir o que fazer com o dinheiro. Na medida em que você tome uma atitude, decida comprar algo, uma ação, um fundo de investimento, a corretora recebe uma taxa, uma corretagem, né? Mas caso você aplique seu dinheiro numa corretora e não faça nada, primeiro exemplo de corretora, temos aí XP Investimentos e Ágora, entre outras corretoras. Uma fonte de renda para as corretoras são as pessoas que aplicam o dinheiro na corretora e deixam o dinheiro parado. A corretora não é dona do dinheiro, mas enquanto a pessoa não aplica o dinheiro de fato, toma uma decisão do que investir, esse dinheiro fica disponível na corretora e a corretora vai aplicar esse dinheiro no mercado, logicamente, né? Vai obter um ganho. Quando a pessoa decidir, o depositante decidir o que comprar, o que investir, aí sim o dinheiro que é dele vai ser utilizado para pagar a compra, a transação financeira, e a corretora vai cobrar uma corretagem pela transação realizada, né? Mas, ou seja, corretora é uma coisa, banco é outra. Seguradora é uma coisa, fundo de investimento é outro, né? Mas, enfim, existem outras diversas diferentes instituições do mercado financeiro, cada uma tem a sua especialidade, né? E são elas que realizam aí o trabalho no setor financeiro, tá certo? Mas aí vamos falar sobre a ação dos bancos no próximo slide, que é muito importante, que vamos ver. Mas ficam por aqui então. Valeu, tchau.